Bom dia, muito bom dia. Começamos o Inspire-se desta terça-feira com imagens ao vivo de Canela, o Sky Glass em Canela, na Serra Gaúcha. Um ponto turístico de Canela aí, que tem uma vista maravilhosa. E nesta manhã, então, ensolarada, com a temperatura de 24 graus, já está atraindo turistas neste momento. Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao programa de hoje. Faz 24 graus em Canela, com máxima de 26, e Porto Alegre, neste momento, marca 26 graus. Manhã ensolarada por aqui também, muito calor. A previsão de chuva é só mais para o final da semana, então seguimos com um calor intenso por aqui. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um golpe que tem feito cada vez mais vítima. São os falsos advogados que estão usando os dados de processos reais para enganar clientes e cobrar valores indevidos. E há poucos dias da Páscoa, muita gente já está de olho nas delícias da data. E para as doceiras, é tempo de produção intensa, criatividade e também oportunidade de aumentar a renda. Então vem para cá fazer esse programa com a gente. Temos ainda ao vivo com João Pedro Tavares sobre a Sexta-feira Santa. Então vem para cá nos acompanhar. Iniciamos falando sobre uma escola aqui de Porto Alegre que tem um método diferenciado para ensinar inglês. Então, aprender inglês pode ser mais simples do que muita gente imagina. E uma escola aqui da capital aposta em uma metodologia diferente, com aulas práticas e voltadas para o dia a dia. O resultado? É um aprendizado mais rápido, eficiente e para todas as idades. E nós vamos ver agora a matéria de João Pedro Tavares. Para um segundo idioma já é um diferencial importante. E quando o assunto é inglês, essa vantagem é ainda maior, já que o idioma está presente em mais de 50 países e faz parte da rotina de milhões de pessoas. No Senac Lindóia, em Porto Alegre, os cursos atendem diferentes idades e níveis. A proposta é desenvolver leitura, escrita, escuta e fala, mas de um jeito mais dinâmico e menos tradicional. A metodologia aqui na nossa escola, ela é a metodologia comunicativa que aborda as 4 habilidades. Muitas pessoas pensam que vir para cá aprender inglês é somente falar, mas não é bem assim. Tem a nossa metodologia comunicativa que aborda as 4 habilidades, que são a escrita, a escuta, a fala e a leitura. Então, dessa forma que aí o aluno começa a aprender a se comunicar de verdade, né? Aqui o aprendizado vai muito além da sala de aula. Os alunos são colocados em situações reais do dia a dia, o que torna o processo mais natural, prático e eficiente. E essa vivência faz toda a diferença. Com o tempo, os alunos percebem a evolução e ganham mais confiança para se comunicar. A experiência é muito boa, né? Aqui é bem legal, tipo, a maioria das pessoas acha que quando vai fazer um curso, acha que vai ser tipo uma nova escola, assim, mas aqui é totalmente diferente. Aqui a gente pratica várias coisas legais, aqui não tem tantas pessoas, então dá para se concentrar mais. E os professores também são muito legais também, né? Eles são bem, tipo, mais rígidos, mas também são bem mais legais também, né? Que normalmente os professores normais. Os conteúdos também variam conforme a idade. Para os mais jovens, temas como viagens, músicas e redes sociais. Já para os adultos, o foco está na vida profissional, com simulações de entrevistas e preparação para o mercado de trabalho. Além dos cursos regulares, a escola também oferece turmas de conversação, inglês para viagens e preparação para exames internacionais. Com uma metodologia comunicativa e foco na prática, o Senac Lindóia mostra que aprender inglês pode ser mais simples e mais acessível do que muita gente pensa. Muito bom. E agora nós vamos rapidamente para o intervalo e na volta tem muito assunto aqui no Inspire-se para você, então fique aí que é já já.
Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre doce. Com a chegada da Páscoa, nas cozinhas, as produções de ovos artesanais seguem a todo vapor para atender a demanda. Então, esta é uma época de oportunidade para quem é doceira, quem faz doces maravilhosos e adapta, então, essa época para ter mais uma venda e muitas pessoas uma renda extra. Aqui nós recebemos hoje a chefe Maria Reis, que é da Grife Caseiros Chique, que tem produção o ano todo e nessa época, é claro, Maria, a tua produção acaba se voltando também para a Páscoa, não é mesmo? Sim. Bom dia, muito prazer te receber. Bom dia, Andréia. É um prazer enorme estar aqui novamente. Fico feliz que tenham gostado dos meus produtos. Muito! Agora, então, temos a produção de ovos artesanais, né? E esse ano aí uma tendência gigante com as lembrancinhas, né? O mercado tem essa necessidade do pequeno mimo, como a gente chama, né? Então, isso está super em alta. E nós, como confeiteiras, temos que entrar nessa É uma linha. demanda mesmo. Sim, que é uma aumenta. Exato. E é realmente, né, um mimo, é uma lembrança, é um gesto delicado. Para quem recebe também é algo, ó, lembrou de mim, Exatamente. né? Sou importante de alguma forma. E se concentram, então, em embalagens menores, em produções menores, é isso, Maria? Sim, foi observado exatamente que as pessoas querem estar mais presente, num número maior de pessoas, né? O mundo está precisando, eu acho, desse carinho, desse afago, e a Páscoa veio, então, para reconstruir esse momento, esse encontro. E aí, assim, não é nem o ovo de chocolate, é uma palha italiana, é um pouquinho de brigadeiro, um bombonzinho, né? Então, assim, houve essa necessidade da demanda de pequenas lembranças para que um número maior de amigos, de familiares pudessem ser alcançados. Perfeito. E quais alternativas aí nós temos para essas pequenas lembranças, Maria, na Caseiros Chique? Hoje nós estamos trazendo os ovos de colher, né? Inclusive com a casca de brownie, tanto do brownie amargo quanto do brownie blonde. Vou até mostrar um aqui, posso pegar? Claro, que esse é um brownie não muito conhecido, né? Às vezes as pessoas nem, como brownie blonde, acaba não conhecendo, mas é um brownie super saboroso, né? Inclusive depois a gente pode cortar. Esse vem com as frutas vermelhas, vem também com uma redução de maracujá. É um sabor mais exótico, é uma mistura de duas frutas que podem parecer que não tem combinação, mas elas ficam perfeitas juntas. Né? Eu não tenho ela no meu cardápio, mas eu trouxe aqui no programa, por quê? Porque eu tenho algumas encomendas. Então, como não é uma coisa que todo mundo gosta, acabei deixando para as encomendas. Quem gostar dessa combinação, a gente tem no cardápio. E o ovo de colher, existe muita encomenda dele? Bastante, uma demanda altíssima na Páscoa. Aí nós temos também o ovo trufado, né? Que a gente chama de duas bandas, que é como a gente comprava os ovos antigamente. Sim. Então, ele tem recheio. Eu trouxe hoje aqui o ovo trufado de maracujá, que é um ovo que tem feito bastante sucesso, né? Esse está no cardápio e realmente tem arrancado suspiros. Foi uma combinação bem feliz. Ali tu tem um com coco também, Maria? Não, esse aqui é o brownie amargo. Por que eu achei que fosse coco? O que é em É cima? ninho. É ninho. Na verdade, eu nem fiz o acabamento dele, porque eu ia fazer aqui ao vivo, mas assim, ainda tem um acabamento com Nutella. Esse é brownie amargo e ele tem um mousse de leite ninho e Nutella. Então, esse é para aquela pessoa que gosta de Nutella, esse é o ovo, né? E por que a casca de brownie? Porque aí tivemos recentemente a crise do cacau, né? Então, também tivemos que buscar opções que fizesse esse ovo ficar mais acessível, tanto para nós produzirmos, quanto para repassar ao nosso cliente. Para compra também, né? Exato. Maria, até para quem está nos acompanhando e gostaria de fazer algo em casa, caseiro, né? Qual a dica que você dá
para pequenas produções em casa, para quem não quer comprar ou não pode, e acha que fazendo em casa vai conseguir também, né, presentear mais pessoas? Uma maneira fácil de fazer um mimo em casa são a utilização das coberturas. Hoje nós temos no mercado coberturas com um grande valor agregado, né? Não é mais aquela cobertura que nós comíamos o guarda-chuvinha, que trancava na língua. Então, hoje já se tem algumas marcas com uma qualidade. E aí ela pode fazer, assim, pequenos Olha que lindo. bombons, né? Que vai ter um derretimento super fácil, né? Ali tem, conforme a embalagem, tem a opção de derretimento fácil. Ela pode ser recheada com um brigadeiro de panela, né? Pode também fazer uma redução de frutas vermelhas, de morango. E aí, então, vai fazer o fechamento e vai ficar um mimo que coisa mais delicada, delicado. lindo. Às vezes a gente não tem ideia do que presentear, com o que. Olha só, lindíssimo. E, Maria, esse é recheado do quê? Esse aqui eu tenho 3 tipos de recheio. Eu tenho um recheio de maracujá, outro é um crushzinho, que é feito com flocos de arroz e brigadeiro, e também temos um de Kinder. Então, temos 5 opções aí, né? Aqui uma outra apresentação do Brownie Blonde. Olha como ele que é é diferente o trio de brownie, né? E aí, esse também é um produto, tem várias receitas na internet. Não é um produto para, vamos dizer, fazer em casa tão difícil, né? Eu acho que a dona de casa consegue desempenhar com excelência. Olha só, então aqui vão dicas de produtos fáceis que você pode fazer na sua casa e também, por que não, até se arriscar para ter uma renda extra, Exatamente. né? A Maria sempre já veio no programa ensinando, e o que é bem bacana, dividir o seu conhecimento com quem Exatamente. está Conhecimento nos guardado assistindo. não serve para Não nada, é? né? E assim a gente pode colaborar ainda, quem sabe, Exatamente. inspirar outras pessoas que estão buscando realmente uma renda extra. Agora, quem não está e está buscando É verdade. algum mimo para presentear nessa Páscoa, está aqui a outra alternativa da Maria. Olha só, aqui nós temos mini cookies, Que amor. né? Então, cookies também é uma receita que até na escola, né, crianças ali 10, 11 anos que já querem entender o que é a parte financeira, ele pode começar a fazer o seu cookies e vender lá para o coleguinha. Isso é bacana. Né? É bacana. É. Então, assim, não é difícil também. Claro, não precisa utilizar todas as técnicas, os produtos caros, podem começar, como falamos, com produtos mais em conta e agregando valor E você aos deu poucos. uma ideia também, porque é um momento de pais e filhos ali dividirem, Exatamente, né? de fazerem juntos. De fazerem juntos. Eu acho que é muito interessante isso, que já coloca a criança para produzir, para fazer algo lúdico e já pensar na questão... Tá tão escasso o tempo também, dos pais exato. hoje com os filhos, né? Então, eu acho que aquele bolinho caseiro de cenoura, aquele bolo de chocolate, eu acho que tem muito valor afetivo, muito valor para as crianças, porque eles curtem cada momento. Eu tenho 2 pequenos e posso garantir que eles curtem, assim, cada momento. Neste momento da Páscoa, o que é mais solicitado no grife Na caseiro grife, chique, Maria? ovos de colher e brownie. E o brownie? Brownie ainda é o queridinho. Brownie é uma coisa... O nosso brownie, especialmente, é o nosso best-seller, né? Eu tenho, inclusive, no menu, assim, faço ovos por encomenda com a casca de chocolate, o recheio de ninho e Nutella, mas a maioria quer a casca brownie, porque eles já gostam do brownie e aí eles querem fazer essa mistura e realmente é uma coisa que fica muito saborosa, que combina. E no resto do ano, né? A gente vê Natal e Páscoa como datas bem específicas, mas logo vem o Dia das Mães também, que eu acredito que tenham muitas encomendas. É bom o pessoal se antecipar já. Sim. A gente nem terminou a Páscoa na grife e já tem as fotos do Dia das Mães, né? Então, assim, para nós, na grife, o Dia das Mães é a segunda Páscoa do ano. Eu tenho muitas encomendas e eu tenho também uma clientela que me acompanha desde o meu início, né? Que tem muitas mães, muitas filhas,
pessoas, inclusive, que eram adolescentes e que agora já são mães, né? Aham. Então- E logo na sequência ainda Dia dos Namorados. Então Exatamente. passa o ano O ano todo e nessa campanha. são produções diferentes, né? Mas até para lembrar, faça a sua encomenda com antecedência, porque um doce caseiro é diferente de algo que tu vai no mercado e está na prateleira. Leva tempo, né? Exatamente. Dedicação de quem está fazendo, então não é de um dia para o outro. Tem até algumas coisas que tu tem a pronta entrega, né? Sim, algumas coisas eu já tenho hoje a pronta entrega, mas tem pedidos especiais, né? Então, assim, como esse ovo com redução de frutas vermelhas e maracujá, não vou ter numa pronta entrega. Claro. Já o browninho eu consigo deixar, ou brownie tela, ou browninho, como queiram chamar, é mais fácil. Ao leite eu nem trouxe um ao leite, mas é o que eu mais tenho na pronta entrega. Também é um dos ovos que mais sai na grife. Sim. É os tradicionais, né? Eu tenho o ao leite, o brownie, o meio amargo com coco também teve saída, tanto que ele veio com força nesse menu de Páscoa, porque o pessoal está buscando o chocolate mais intenso, né? Então, aí vem ali uma casca 70% e o coco, que é 0 açúcar. E algo que é importante a gente falar em relação do ovo industrializado e do ovo artesanal. Muitas vezes a gente paga um valor bem alto no ovo industrializado e a gente não está adquirindo chocolate, a gente não está comprando chocolate. A gente compra um sabor de chocolate, né? Mas não é o chocolate. Então, num produto artesanal, a qualidade ela também é diferenciada. Exatamente. Quando eu falei que isso seria uma opção de fazermos com a cobertura, né? Nós estamos falando de sabor chocolate. Isso que eu trouxe aqui não é sabor chocolate, isso é chocolate. Chocolate, né? Mesmo. Mas quando nós fizermos, a mãe de família quiser fazer, ela pode usar o sabor chocolate. Porque se os supermercados podem usar, Claro. né? Essa pessoa também pode. Existem várias confeiteiras que também trabalham com coberturas, várias. Isso, é por isso que eu ia te perguntar até como que a gente escolhe, então, um produto artesanal de qualidade. Tem um valor agregado, porque também tem qualidade, né, dedicação do profissional em cima disso. Então, como na hora de escolher, a gente não vai cair, né, no mesmo produto que a gente encontra nas prateleiras? Primeiro é a confiabilidade, né? Não tem como você comprar algo se você não confia de onde você está comprando. Hoje o mercado está saturado, né? Tem muitas pessoas que fazem produto artesanal. E uns de excelente qualidade, outros usam cobertura fracionada e está tudo bem. Eu acho que a única coisa que tem que ficar claro o meu trabalho é com cobertura fracionada ou, né, sabor chocolate, né? E aí, então, não tem milagre. Ai, como que o produto da Maria custa tantos reais e o da fulana tantos reais? Não existe mágica. Hoje o quilo de chocolate está altíssimo, né? Então, assim, eu acho que primeiro saber de onde você está comprando e a pessoa que estiver vendendo, tá tudo bem ela dizer que não é um chocolate nobre, que é uma gordura, que é uma opção fracionada. E é uma opção de quem compra, né? É uma opção de quem compra, né? porque tem pessoas que gostam, não se incomodam e tá tudo bem. Agora, um ovo desse, um bombom desse tem uma pré-cristalização, que é o que eu não faço no processo da cobertura fracionada. E é aí que começa o porquê do trabalho artesanal, né, ser mais caro, o porquê que tem todo um processo para trabalhar com chocolate. Inclusive, assim, ó, nós estamos aí tomando um show do nosso tempo, né? Que muito as calor temperaturas altíssimas, para nós que trabalhamos com chocolate, isso interfere bastante. Né? Então, assim, se a dona de casa que faz lá o seu produto para vender não tiver um local adequado, ela acaba tendo perdas quando é chocolate nobre. Né? Então, a cobertura vai facilitar esse trabalho. Mas eu não posso comparar jamais um chocolate nobre com
uma cobertura. Dúvida, Né? sem Os dúvida. dois têm qualidade, inclusive tem as mesmas empresas que trabalham com chocolate nobre, elas dão a opção da cobertura. Eu, na Grife Caseiros Chiques, sempre optei por produtos de qualidade. Sempre quis trabalhar com chocolate nobre desde o meu início, porque eu gostava, né? Então, assim, eu procurei sempre produtos bons para trabalhar. Maria, esse ovo de colher, qual que é a durabilidade dele? Como que a gente mantém ele, né? Conserva ele, mantém por mais tempo? Até porque a gente sabe que é um ovo bem consistente, que ele demora um pouco mais para ser apreciado, digamos Sim. assim. Tudo que contiver redução de frutas ou mousse, ele tem que ficar refrigerado. Quando nós estamos falando de um chocolate ao leite, um chocolate dark ou amargo, a gente consegue deixar ele 3 dias sem refrigeração tranquilamente, até 5 dias em refrigeração. Mas nós temos uma norma que pede que na confeitaria nós entregamos ao cliente produtos com até 3 dias de validade. Então, essa é a validade com que nós trabalhamos. Essa é a indicação nossa para o cliente. Perfeito. Para quem quiser ainda fazer encomendas agora para a Páscoa, dá tempo? Dá tempo. Ainda dá tempo. Nós temos 2 agendas na Grife. Uma que a entrega é na quarta-feira, dia 2. Aliás, quinta-feira, dia 2. O Instagram está aqui na tela, inclusive. É só acessar lá. Na quinta-feira, dia 2. E a segunda entrega para sábado, véspera de Páscoa. Olha isso, então Então, ainda aproveitar, temos corre, aproveita que ainda é Ainda possível dá tempo. e já se preparando para as outras datas com antecedência. Falando em outras datas, gostaria já de deixar previamente o convite para você voltar aqui para a obrigada. gente, quem sabe mostrar o passo a passo, Olha, né? sim. De uma produção, já falar da produção para os Dias dos Namorados, podemos? Sim, Para o Dia das podemos. Mães, desculpa, eu estou pulando. Ah, Dia tá. das Mães primeiro. Sim. Podemos, então? Podemos. Fica o convite. Agradeço muito a Grife Caseiros Chique. Muito obrigada. Obrigada. Sempre acompanhando o programa. Muito obrigada mesmo. Prazer te receber. Obrigada. E voltamos a conversar em breve, então. Tá certo. Bom dia. Obrigada. E agora nós vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre um golpe que vem preocupando muitas pessoas. É o golpe do advogado falso. É já já. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil. Cada vez mais crescem os golpes aplicados por falsos advogados, que têm preocupado muitas autoridades aqui no estado. Criminosos se passam por profissionais da área jurídica para enganar as vítimas e cobrar valores indevidos. É sobre isso que eu converso agora com o presidente da OAB Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia. Leonardo, muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Tudo bem, André? Tudo prazer bem. é meu estar aqui, falar com os telespectadores, estar aqui na Masper TV. Te ouvindo falar, eu estava pensando, eu já vinha pensando nisso. Eu não gosto, sabe, do nome golpe do falso advogado. Porque, embora ele tenha se popularizado desta forma, tu não está errada em referir assim, nós mesmos temos usado pela OAB assim. Mas é que a gente acaba atribuindo à advocacia uma responsabilidade que nós não temos, né? Na verdade, é o golpe do WhatsApp. É verdade. Porque a ferramenta que está sendo usada para aplicar esse golpe é o WhatsApp. Inclusive, a Meta tem responsabilidade sobre isso, assim como as empresas de telefonia e diversas outras instituições que deveriam estar se engajando num enfrentamento e que não estão, né? Cito o Conselho Nacional de Justiça, o próprio Poder Judiciário, as agências reguladoras, tanto a Anatel quanto a ANPD, o Banco Central, porque esses criminosos, eles abrem contas em bancos e em fintechs para receber. Para receber o dinheiro. Então, eu agradeço o espaço, porque é muito importante. Nós só vamos conseguir enfrentar efetivamente, primeiro, com essa união de todos. Eu sinto a OAB e a Polícia Civil muito sozinhas nessa luta. Nós temos atuado muito, a Ordem do Rio Grande do Sul e a Polícia Civil Gaúcha. Mas, além da união das entidades,
Eu vejo que nós também precisamos, o outro grande vetor de enfrentamento é a informação. Por isso, a importância desse espaço que vocês nos oportunizam para nós alertarmos a população. Né? Exatamente, até porque, doutor Leonardo, cada vez mais esses golpes, eles não estão com cara de golpe, né? Exato. Eles, com a inteligência artificial, as tecnologias, eles têm conseguido de um primor mesmo para fazer esses golpes que quem está um pouco menos atento acaba caindo realmente. Então, como que eu acho que a gente poderia explicar o que são esses golpes. Perfeito. E falar em como conseguir prevenir, né, se precaver para não cair em um deles. Este golpe em especial é como tu abriu a nossa entrevista. É um criminoso que se passa por uma advogada ou por um advogado, manda uma mensagem de WhatsApp, normalmente, para quem tem efetivamente um processo. Os dados do processo são verdadeiros. E onde é que esses dados são obtidos? Muita gente me pergunta isso, né? Infelizmente, esses dados são obtidos numa plataforma pública do Conselho Nacional de Justiça, que qualquer cidadão, não precisa ser advogado ou advogada, acessa esses dados, né? Claro, dos processos sigilosos, não. Quando há o golpe em cima de dados de um processo sigiloso, aí é porque houve um vazamento. Mas os processos cuja a publicidade é a regra, estão nessa plataforma do CNJ. Então, este criminoso obtém esses dados do processo, manda uma mensagem, se passando por uma advogada ou um advogado. E aí que nós entendemos que há uma responsabilidade da empresa proprietária do WhatsApp, a Meta. Por isso que a OAB do Rio Grande do Sul entrou com uma ação judicial contra a Meta, pedindo 10 milhões de danos morais coletivos e pedindo a implantação de uma série de medidas de tecnologia que nós entendemos que a Meta pode implementar, porque o que acontece hoje? A Andréia, o Lamáquia, qualquer um de nós já temos uma conta no WhatsApp. Então, a Meta tem os nossos dados. Como é que uma outra pessoa, se passando por nós, consegue abrir uma conta no WhatsApp e colocar uma foto nossa lá? É isso que acontece. E aí, acaba virando uma mensagem muito verdadeira, como tu dissesse. Vem a foto da advogada ou do advogado, vem os dados efetivamente do processo. E aí, este criminoso pede um depósito de Pix para liberar um valor que estaria disponível nesse processo judicial. E aí a população tem que estar muito atenta, porque isso não existe. Não há necessidade de pagamento prévio para receber um valor que está na justiça. Então, a nossa orientação, quando receber uma mensagem desta natureza, não devolva o contato neste mesmo número, até porque esse é um número estranho. Busque o número da sua advogada ou do seu advogado de confiança na sua lista de contatos, ou entre em contato com o número fixo do escritório, ou vá até o escritório da sua advogada ou do seu advogado de confiança. Algumas pessoas me perguntam também, e quando a ação não tem um advogado diretamente ligado? Por exemplo, aquelas ações que são coletivas, são 500, 1.000, 2.000 pessoas numa única ação de um sindicato ou de uma associação. Como é que a pessoa faz? Entra em contato com o sindicato ou com a associação que propôs essa ação judicial. E busque ali informações. Jamais busque as informações pela mensagem que recebeu, porque normalmente esta mensagem com um número estranho é uma mensagem falsa, não é da sua advogada, não é do seu advogado. Apesar dali ter a foto da advogada, ter o histórico até do que, né, do processo, da causa ali, mas às vezes a gente até entende pela euforia, tem pessoas que estão para receber um dinheiro esperando há muito tempo, Claro. né? Olhou o nome ali, viu uma foto e acabou Achando que era verdadeiro. Então, muita atenção nesses casos. Muita Se for atenção. solicitado, tem uma outra forma de fazer contato com esse advogado. Exato. Né? E por isso que nós lançamos uma campanha inédita. A OAB do Rio Grande do Sul lançou, nos últimos dias, uma inédita campanha no Brasil, junto com a Polícia Civil, cujo slogan é: a melhor proteção é a informação. Nós vamos fazer uma ação coordenada nas 107 subseções em Porto Alegre, de palestras gratuitas com advogadas e advogados indicados pela OAB e com policiais civis, orientando a população em relação a este golpe,
que envolve processos e envolve a justiça, mas em relação a todos os demais golpes virtuais, porque me parece que o letramento, a capacitação das pessoas é importante. A nossa vida acabou se virtualizando. Hoje a nossa vida é virtual e nós não tivemos nem no colégio, nem nas faculdades, não temos orientações sobre como é que nós devemos nos portar no ambiente virtual. Por isso que ele é hoje um terreno fértil para criminosos. Então a OAB, além de todas as outras ações, da ação contra a Meta e de todas as nossas atuações, nós agora lançamos essa inédita campanha no país, chamada A Melhor Proteção é a Informação, pela qual nós vamos disponibilizar palestras gratuitas para a sociedade em todas as 107 subseções do Estado e em Porto Alegre, orientando as pessoas para que não caiam nessa espécie de golpe. E também é importante que eu destaque aqui que o golpe também se aperfeiçoou. E hoje nós temos uma espécie de golpe onde, ao invés de vir uma mensagem escrita, vem um áudio com a voz da advogada ou do advogado feita em inteligência artificial. E a voz é muito semelhante, efetivamente, à voz daquele profissional. Então, muito cuidado quando receber uma mensagem de voz ou até um vídeo. Exatamente. Porque hoje os criminosos, por meio da inteligência artificial, conseguem reproduzir a imagem e a voz daquela advogada ou daquele advogado. Olha só o ponto que chegamos, né? Então, assim, todo cuidado realmente é pouco. Por isso que eu agradeço. Nós também, claro, acreditamos que a informação é a forma que a gente tem de combater isso. E agradeço muito a OAB, que há poucos dias também entrevistei a doutora Claridei, agora com a sua vinda, porque é como nós temos também de conseguir levar essa conscientização cada vez mais, falando sobre esses assuntos. É um serviço de utilidade pública que vocês estão prestando aqui. Exatamente. E, então, esse alerta fica para esse golpe, até nas questões de áudio, de imagens, a gente tem realmente que se cuidar muito, e é qualquer um que cai, né? Não é a pessoa que não tem muito contato com o digital, não é. É um golpe que realmente está atingindo Andréia, muitas até pessoas. audiências falsas estão sendo feitas, ou seja, a pessoa recebe um link no seu celular, no processo efetivamente há uma audiência designada nos próximos dias, então a pessoa já fica com aquela ideia de que viu no processo ou teve a informação de que teria uma audiência, ela clica nesse link, abre uma tela de Zoom ou de outro aplicativo desses e lá tem um falso juiz, um falso promotor, ou seja, é uma audiência do Poder Judiciário falsa, criada por um criminoso, e aquele ambiente, então, leva a pessoa a crer que é uma audiência verdadeira e ali o juiz orienta, o falso juiz, né, não é um juiz verdadeiro, o falso juiz orienta que deve ser feito um depósito para a pessoa receber o seu crédito. Então, esta da falsa audiência, ela tem ainda mais áreas de veracidade. Deixa a pessoa ainda mais confusa e, portanto, nós precisamos muito divulgar as formas do golpe e esse alerta para a população. E que alguém se responsabilize realmente por isso, né? Porque só a população tomar cuidado e não haver aí uma responsabilização bem complicado. É a luta de vocês também. Nós temos feito momento. a nossa parte, a OAB tem feito muitas ações em combate, em enfrentamento ao golpe de falso advogado, a Polícia Civil da mesma forma, mas eu volto a frisar, eu sinto falta de uma série de entidades que deveriam estar mais engajadas conosco, o Conselho Nacional de Justiça e o Poder Judiciário como um todo, as agências reguladoras, a Anatel e a INPD, o Banco Central, precisamos de uma articulação com a própria Polícia Federal, enfim, nós precisamos sentar em volta de uma mesa todas essas instituições, porque esse é efetivamente uma epidemia no Brasil, o golpe que foi apelidado de golpe do falso advogado e cujo o mecanismo é a plataforma de mensagem WhatsApp. E assim como tantos outros golpes que vêm via WhatsApp também, e que as pessoas acabam perdendo dinheiro, perdendo todas as informações do seu celular, que hoje a gente sabe que está tudo ali também. Então, realmente, a gente precisa de uma atenção especial para isso. Doutor, em relação ao feminicídio, a OAB também tem sido implacável aí nessa luta, que a gente sabe que o nosso estado atinge níveis absurdos, né, em tão pouco tempo. Estamos indo para o mês de abril e os números já são altíssimos. E é importante a gente ter um poder desse atuando dessa forma. Eu falo com muita tristeza desse processo todo que nós estamos vivendo, chocante.
mas, por outro lado, com muito orgulho do que a OAB do Rio Grande do Sul tem feito, né? Nós saímos dos gabinetes, nós saímos do discurso, nós fomos para a prática. Nós estamos em contato com jovens, adolescentes e crianças. A nossa ação, coordenada pela vice-presidente Claridê Tafarel, ela é digna dos maiores aplausos. Nós lançamos o Dia D, já no ano passado. Tu deve lembrar que no ano passado nós tivemos naquele período, exatamente no período da Páscoa, um boom nos casos, né? Números alarmantes também naquele período. E ali nós tivemos a ideia de lançar o Dia D. O que é o Dia D? Foi uma ação coordenada em todo o estado, onde nós fomos para as escolas, por meio do nosso projeto OAB Vai à Escola, né? Então, nós lançamos o Dia D de combate aos feminicídios. Neste dia, no ano passado, e agora repetimos, na semana passada, nós fomos nas 107 subseções e mais em Porto Alegre. Foram mais de 150 escolas ao mesmo tempo e mais de 10 mil crianças, jovens e adolescentes tocados por palestras de cultura de paz, de não à violência, de não à discriminação. Então, nós estamos dando a nossa contribuição, conscientizando crianças, jovens e adolescentes, para que eles já tenham, desde os bancos escolares, esta ideia, essa cultura alterada, mudada. Porque, além das ações repressivas, que precisamos e evidentemente, são absolutamente necessárias, mas nós também precisamos atuar por meio da educação. Então, um projeto belíssimo da OAB do Rio Grande do Sul, muito engajada no tema dos feminicídios, né, no enfrentamento a esta verdadeira chaga brasileira, que é a violência contra a mulher e os feminicídios. Importantíssimo. Gostaria de saber também qual a posição da OAB do Rio Grande do Sul em relação, e da OAB Nacional também, né, em relação, doutor, aos pretensos escândalos aí que estão tomando conta do nosso país, envolvendo os membros aí do STF e também do STJ. Eu falo pela OAB do Rio Grande do Sul, não falo pela OAB Nacional. Claro. Em relação à posição da OAB do Rio Grande do Sul, ela é muito clara, eu já externei diversas vezes. Nós fizemos um ato público histórico no dia 4 de fevereiro deste ano em Porto Alegre, onde nós lançamos uma carta aberta à sociedade gaúcha. O ato se chamava O STF Precisa Mudar, carta aberta à sociedade gaúcha. Eu penso que nós vivemos a maior crise institucional desde a redemocratização, e digo por quê. Tivemos grandes e graves crises da redemocratização até os dias de hoje. 2 impeachments de presidente da República, tivemos escândalos graves dentro do Congresso Nacional, como o mensalão, os anões do orçamento, apenas para contextualizar alguns dos escândalos, infelizmente, que a República assistiu. Mas por que essa, Andréia, para mim, é a mais grave crise institucional? Porque, diferentemente das outras, nas outras crises, nos impeachments de Collor, Dilma Rousseff, sempre que o Poder Executivo ou o Poder Legislativo saía do trilho da Constituição, violava a Constituição, escapava da institucionalidade, nós, como sociedade, íamos para onde? Para o Supremo Tribunal Federal, que colocava de volta nos trilhos da Constituição e da institucionalidade os demais poderes. A gravidade do que nós vivemos agora é que o Supremo Tribunal Federal, que tem este papel absolutamente imprescindível, e aqui eu faço um registro, que é importante, pode ter alguém desavisado ou não tão bem intencionado que tente dizer que a minha crítica é a instituição. Jamais. A instituição Supremo Tribunal Federal é indispensável para a democracia e para o Estado de Direito. A minha crítica, que aliás, a minha primeira crítica ao Supremo Tribunal Federal foi na minha primeira manifestação como presidente eleito da OAB, em janeiro de 2022. No meu primeiro discurso de posse, eu disse que o Supremo tinha aberto um inquérito de ofício e que isso violava princípios constitucionais. Em janeiro de 22. Esse inquérito segue aberto, com prazo indeterminado, isso não existe no direito penal, aberto de ofício e sem um objeto claro e determinado também. Lá naquela oportunidade, em janeiro de 22,
eu disse que havia ativismo judicial. De lá para cá, as coisas só pioraram. Só aumentou. Naquela oportunidade, eu disse que alguns ministros tinham uma exposição pública e midiática incompatível com a lei orgânica da magistratura. E de lá para cá, as coisas só pioraram. Então, a minha crítica ao STF não é a instituição, é a algumas decisões e a algumas posturas de alguns ministros que não contribuem com a credibilidade da instituição. Portanto, a crítica que a OAB do Rio Grande do Sul tem feito, e nós nunca nos calamos, nós nunca nos omitimos, ela é exatamente para preservar a instituição Supremo Tribunal Federal, que hoje vive a maior crise de credibilidade de toda a sua história, e eu digo com dor no coração, infelizmente, mergulhado na maior crise de credibilidade, não está fazendo nenhum movimento para sair dessa crise de credibilidade. Perfeito, doutor Lamarck. Teríamos muito que falar ainda sobre esse assunto, entre tantos outros que eu gostaria de conversar, mas o nosso tempo já chegou ao fim. Faço o convite para voltar, se possível, a gente continuar aí. Temos muitas coisas para falar, inclusive da cidade do advogado. Cidade da advocacia. Da advocacia, desculpa, Isso. que ocorre em agosto, mas os preparativos já acontecem desde agora. Exatamente. É a 5ª edição do maior evento de todos os tempos da Ordem Gaúcha. No ano passado nós tivemos 27 mil inscritos. Nossa meta é chegar aos 40 mil. Nós temos um local dimensionado, portanto as inscrições são limitadas, já estão abertas, totalmente gratuito. Data confirmada de 4 a 8 de agosto. Teremos o filósofo como uma das grandes estrelas, o Pondé, o Luiz Felipe Pondé, entre diversas outras novidades na edição desse ano da Cidade da Advocacia. Então, aproveita, faz a tua inscrição, já garante o teu lugar, totalmente gratuito. A Cidade da Advocacia 2026 veio recheada de novidades. Muito obrigada e parabéns à OAB do Rio Grande do Sul pela sua atuação, pelo papel que realmente está desempenhando no nosso estado. Muito obrigada. Eu que agradeço, André. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Eu te espero amanhã, ao vivo, às 10h30 da manhã, para mais um Inspire-se. Um beijo, até lá.